Olá! Nossa aula de hoje vai abordar a execução e o controle nos programas de educação empresarial. Executar e controlar. Isso só tem sentido dentro de um contínuo de capacitação profissional, depois de dados coletados no diagnóstico e depois desses dados comporem um planejamento. A execução e o controle são duas fases absolutamente interdependentes que precisam ser analisadas em conjunto, porque na verdade são um mesmo momento. Enquanto se executa, se exerce o controle. Por isso mesmo, podemos dizer que a execução e o controle são fases interdependentes. E é o resultado, nada mais é do que a expressão do resultado de planos, planejamentos, definidos antes, com o objetivo de atingir objetivos e resultados depois. A execução e o controle dependem intrinsecamente da qualidade. Se eu executo mal e não controlo, os resultados são os piores possíveis. Se eu executo e exerço controle sobre essa execução, a tendência natural é de que a qualidade seja mais bem gerenciada e, por isso, gere resultados melhores. O controle da execução nada mais é do que uma ferramenta de gestão da qualidade de um processo contínuo, de um processo composto por diferentes fases, cujo objetivo maior é o atingimento de resultados de maior qualificação dos serviços ou dos produtos que uma empresa produz. Da mesma forma que na educação formal, na educação empresarial, há papéis específicos. Se na educação formal nós temos o papel do supervisor, do orientador e do administrador educacional, na educação empresarial não é diferente. Há que se ter gestores de todo o processo educacional, exercendo um controle sobre a execução destes programas de qualificação. Controlamos exatamente para evitar, somente ao final, verificar que não atingimos o objetivo que tínhamos traçado anteriormente. Além disso, é claro que o controle durante a execução é sempre muito mais barato. Controlar e gerenciar ponto a ponto é sempre infinitamente mais barato do que fazer de novo aquilo que poderia ter sido sinalizado como falhas durante o processo. Por consequência, executar sem controlar aumenta a chance de erro. E é importante observar que controlar a execução não garante o acerto, mas previne de grandes erros, enquanto que não exercer esse controle aumenta a chance de um erro e, consequentemente, aumenta o custo de todo o processo, virando simplesmente o exercício da sorte. As pessoas acabam torcendo para que nada dê errado. O fato de não controlar e torcer para que tudo não dê errado acaba custando mais caro e a gente pode garantir, se pudéssemos criar uma expressão-chave, é de que manutenção é sempre mais barato do que conserto. Pense sobre isso. Pense no quanto, em nosso dia a dia e na nossa atividade profissional, exercer a gestão em cada fase de alguma coisa que estamos fazendo costuma trazer mais benefícios do que se deixássemos simplesmente acontecer para só, ao final, fazer uma verificação e uma avaliação. Vamos falar agora sobre os objetivos e as características da execução e do respectivo controle dentro do processo de educação empresarial. Fica aqui uma pergunta: para que controlar a execução? Controlar a execução é inerente à gestão. Gestores são, por definição, controladores de processos. Exatamente pelo fato de gerenciarem o processo em todo o seu desenvolvimento, independente de estarmos falando da indústria, do segmento de serviços ou até mesmo na educação formal, o diretor da escola também é um gestor. Nesse caso, gestão da rotina. E no nosso caso específico, esta rotina é a aprendizagem. Todo o processo de gestão, ele não tem um foco na gestão em si e no controle em si. O seu foco é no resultado. Se exerce controle no meio para que, ao final, o resultado tenha atingido os objetivos formulados anteriormente. No exemplo da educação empresarial, os resultados são resultados de aprendizagem. E esses resultados acabam por traduzir a eficácia dos programas educacionais. Podemos dizer que um programa educacional é tanto melhor quanto mais ele agregar valor ao educando, ao aprendiz, e quanto mais qualidade ele tiver, e quanto mais bem gerenciado ele foi em todas as suas fases. Podemos dizer, então, que programas educacionais
para que tenham uma execução adequada, precisam de um controle adequado. Isso significa dizer mais adequação em termos de instrumentos e estratégias de controle e menores custos. Em termos de treinamento, qualificação e desenvolvimento profissional, é importante observar a posição de Gustavo Borg. Gustavo Borg é autor de vários livros da área da administração, com foco na área de treinamento e desenvolvimento. Descreve que há vários fatores que são interferentes, fatores que contribuem e interferem diretamente, podendo muitas vezes inviabilizar os resultados com qualidade. Ele diz que há 4 fatores que decidem a qualidade da execução em programas de desenvolvimento. Ele recomenda, por isso, um controle absolutamente rigoroso em todas as fases do processo. E esses 4 fatores são os seguintes. O primeiro deles é a qualidade dos clientes. Segundo Borg, é impossível fazer programas de capacitação profissional, programas de desenvolvimento com qualidade, se os clientes, as pessoas que vão ser apreciados, que vão ser agraciados com todo o seu desenvolvimento e a qualificação profissional, não estiverem devidamente preparados e não forem pessoas adequadas para aquele programa de treinamento. O que ele quer dizer é que não dá para falar de qualquer treinamento para qualquer pessoa. Isso representa uma necessidade imperativa de uma seleção adequada das pessoas. Na hora de empreender programas de desenvolvimento corporativo, programas de capacitação profissional, há que se fazer uma seleção das pessoas. Obviamente, isso vai estar ligado a um diagnóstico das necessidades, das demandas de aquisição de conhecimento e não simplesmente um programa que se joga num quadro de avisos e as pessoas vão lá e simplesmente se inscrevem. Isso, para Borg, não tem o menor sentido. Mas uma vez selecionados, as pessoas precisam de uma outra característica que esse autor destaca como extremamente importante, que é a disponibilidade para participar. Não se tem notícia de alguém que tenha participado contra a sua vontade ou não veja sentido em participar de um programa de desenvolvimento e tenha evoluído, pelo simples fato de que todo o seu comprometimento e o seu envolvimento vão contribuir, vão interferir na aprendizagem. Outro aspecto que Borg destaca é a motivação e o tempo de dedicação. Tem que haver motivação, tem que haver motivos para a ação. Esses motivos são de característica intrínseca e vão se refletir no tempo dedicado a participar dos programas, a fazer as leituras, a participar das dinâmicas, enfim, a pessoa tem que estar imersa dentro de um programa de desenvolvimento, senão não há desenvolvimento. Há, no máximo, adestramento para a tarefa. Por último, Borg destaca como fundamental a necessidade de conhecimentos prévios. Ele fala em pré-requisitos de conhecimentos. Segundo ele, não dá para empreender programas de treinamento profissional sem que as pessoas tenham sido preparadas ou elas já reúnam as condições objetivas para que novos conhecimentos sejam agregados àqueles que vão estar presentes dentro do programa que vai ser desenvolvido naquele momento. Mas não é só a qualidade dos clientes de um programa de desenvolvimento um fator que pode interferir. Segundo o mesmo Gustavo Borg, a qualidade dos docentes também é um fator primordial para que os resultados sejam atingidos. E quando ele fala em qualidade dos docentes, ele aborda primeiro a questão do conhecimento do negócio. Não basta contratar professores que entendam de educação. É preciso que professores que vão participar, que vão conduzir programas, entendam de educação e estejam informados, estejam familiarizados com o negócio daquela organização. Além disso, Borg destaca que as habilidades de docência são um fator primordial para que programas de desenvolvimento sejam bem-sucedidos. O que significa dizer que, nesse momento, fica evidente a facilidade que o pedagogo empresarial tem em relação aos demais profissionais, já que, pelo menos em tese, habilidade de docência, o que significa dizer saber interagir, saber lidar com grupos de pessoas, conduzir processos de aprendizagem, são uma característica dessa profissão. Para isso, Borg destaca que, mesmo que você tenha programas de treinamento que são conduzidos por profissionais que não tenham formação pedagógica, é fundamental que eles passem por programas de qualificação pedagógica, para que só assim possam exercer o papel de docentes nos programas de educação corporativa. Ainda sobre o aspecto da qualificação dos docentes,
é fundamental a motivação. A motivação associada a um mix de habilidades interpessoais, ligadas diretamente à própria função de docência, do magistério. Tem que haver motivação para promover a aprendizagem do outro, o que muitas vezes requer paciência, meticulosidade, percepção do detalhe, junto com a habilidade de interagir com pessoas, já que pessoas reagem, cada um ao seu jeito, e muitas vezes em grupos, há uma necessidade de uma identificação de particularidades em cada um deles para que possa se conduzir melhor a aprendizagem daquelas pessoas. Como puderam observar, todos esses aspectos que eu relacionei acabam constituindo o diferencial do pedagogo. Você, profissional de educação, já tem uma vantagem muito grande em relação aos demais profissionais, porque boa parte do acervo de habilidades e competências já faz parte do seu portfólio. O terceiro grande aspecto que o Gustavo Bog destaca, e que aqui a gente registra como extremamente importante também, é a qualidade dos recursos e das estratégias. Ele fala da qualidade do cliente, da qualidade dos docentes, e ele também destaca a qualidade dos recursos e estratégias. Para isso, ele reporta a necessidade, primeiro de tudo, de se considerar o público-alvo. Eu preciso dimensionar recursos e estratégias adequadas em função de tipos diferentes de pessoas que participarão do programa de desenvolvimento. Além dessa adequação, o mesmo autor destaca ainda a importância da seleção de métodos e técnicas adequados a esse público-alvo, o que significa dizer que um mesmo conteúdo, se for desenvolvido com pessoas com função gerencial, talvez tenha que se utilizar de metodologias ou estratégias diferentes quando forem dimensionados para contemplar profissionais de atividade mais operacional. Não por uma questão de estabelecer valor, e sim por disponibilidade de tempo e outros fatores que podem interferir na composição do planejamento desse ensino. Se temos que adaptar técnicas e métodos, obviamente temos que viabilizar estratégias compatíveis com toda essa seleção. Então, as estratégias, quer seja uma dinâmica de grupo, quer seja um trabalho mais direcional, quer seja um ensino direcionado por intermédio de leituras e pesquisas, enfim, a estratégia tem que ser pensada em função dessas pessoas que vão participar. Então, não existem estratégias genéricas e modelos únicos e modelos prontos. Falou de adequação do cliente, qualificação docente, qualificação de recursos, e agora ele trata da adequação do programa. Quarto aspecto, quarta necessidade imperativa. A adequação do programa fala, primeiro de tudo, sobre a necessidade única e precípua de se falar e de se cumprir parâmetros ligados à qualidade. Qual é o princípio da qualidade? O princípio básico da qualidade, desde lá do nosso querido Edward Deming, qualidade é adequação ao uso. Então, eu tenho que adequar estratégias às pessoas, aos métodos, aos conteúdos e ao próprio contexto da empresa. Essa adequação, ela pode ser vista sob dois pontos de vista distintos. O foco no negócio e o foco no momento na empresa. Analisando sob o ponto de vista do foco do negócio, eu preciso pensar que programas de desenvolvimento talvez não sejam adequados para uma empresa industrial da mesma forma que o seriam numa empresa de serviço. Além do foco no negócio, é importante que se tenha o foco no momento da empresa. Se a empresa passa por um momento de crise financeira, de abundância financeira, de aumento de demanda, os programas de desenvolvimento têm que contemplar uma capacitação para pessoas de forma que elas se insiram neste momento da empresa. Se a empresa passa por um momento de ajustes financeiros, redefinição do quadro funcional, isso precisa ser considerado na hora da elaboração de um momento específico que vai adaptar o seu planejamento para que só assim as pessoas consigam se desenvolver. Senão estaríamos praticamente associando que em momentos de crise as empresas não se desenvolvem. E muito pelo contrário, dentro do contexto corporativo, do mundo empresarial, os momentos de crise normalmente são os momentos onde as empresas mais têm possibilidade de alçar novos patamares e evoluir. Além disso, registramos aqui uma terceira necessidade, que talvez seja um pouco derivada das duas anteriores, que é o foco no cenário. Além de olhar todo o contexto da empresa, onde ela está inserida com todas as suas dificuldades e facilidades, é importante analisar o cenário daquele segmento,
em que momento competitivo, como está aquele momento competitivo. Imagine programa de desenvolvimento de pessoas e empresas no momento de uma abertura de mercado. Obviamente, esses programas têm que contemplar um número muito maior de competências, habilidades e atitudes do que se estivéssemos falando de empresas vivendo um momento de um mercado fechado com alto poder, com alto índice de controle em termos de importação, exportação e competitividade. Abordando agora os pressupostos da execução e do controle nos programas de educação empresarial. Os pressupostos, na verdade, são premissas, pontos fundamentais a partir dos quais essa execução vai acontecer e esse controle vai precisar ser feito. Primeiro, é importante deixar claro, e esse é o primeiro pressuposto fundamental, executar é aplicar aquilo que foi planejado. Não se executa sem planos, pelo menos no nível das grandes corporações e até das pequenas. Seja numa grande empresa siderúrgica, seja numa multinacional ou numa padaria, é muito pouco provável que alguém execute alguma coisa que não tenha sido pensado antes. Então, o primeiro pressuposto é que executar é fazer aquilo que foi planejado. Além disso, execução equivale a produzir os programas que foram desenhados numa fase anterior, na fase de planejamento, de forma que eles possam ser exequíveis. Não adianta se produzir planejamentos bonitos que, na hora da sua execução, se tornam inviáveis. Se executar é fazer assim, controlar é garantir a qualidade dessa execução. E o que poderíamos dizer que é a garantia da qualidade? É a qualidade não do processo em si, mas daquilo que a gente entrega ao cliente. Eu produzo alguma coisa, eu gerencio essa produção para que lá na ponta eu encontre o meu cliente recebendo o meu bem ou o meu serviço, sorrindo, satisfeito com aquilo que recebeu. Por assim dizer, programas de qualificação profissional, programas de desenvolvimento, eles são programas multiclientes. Por que são programas multiclientes? São multiclientes porque eles precisam atender às necessidades da empresa, eles precisam atender às necessidades dos profissionais, eles precisam atender às necessidades da sociedade e o seu produto, o produto de um programa de capacitação é exatamente o aumento da capacitação. Da mesma forma que o efeito do produto é a melhoria do negócio. Esta empresa que entrega bens ou serviços ao cliente precisa ser melhor para que seus produtos sejam melhores e, por conta disso, eu atenda às demandas da sociedade, o que vai me dar competitividade e lucratividade. Por conta disso, nós definimos 7 pressupostos que consideramos fundamentais para que execução e controle aconteçam dentro de altos padrões de qualidade. O primeiro deles é a motivação para aprender. Inconcebível entender que alguém possa aprender alguma coisa sem a motivação para que isso aconteça. O segundo pressuposto é que a capacitação mínima para aprender exista, o que representa uma testagem muito criteriosa antes de programas de capacitação, programas de educação continuada, exatamente pelo fato de serem continuadas, para que as pessoas insiram-se dentro dos programas, reunindo as condições para entender, captar e absorver aquilo que vai ser oferecido a elas. Um outro aspecto é que o reforço da aprendizagem é uma estratégia. Tal qual na educação formal, o reforço da aprendizagem, o que significa dizer estratégias diferenciadas que legitimem, reforcem, ajudem aquele conhecimento a sedimentar, precisam e devem ser adequadas. Por quê? Porque programas de treinamento não são como a educação formal, onde a criança, o jovem ou mesmo o adulto vai passar um ano inteiro tendo um número maior de contatos. Como são programas diferenciados em relação a tempo, a demanda por conhecimento é a mesma e o tempo de contato com a informação é menor. Então, estratégias de reforço da aprendizagem são fundamentais. Não adianta fazer reforço da aprendizagem de um conteúdo que não seja aplicável. Então, o aprendiz, o estudante, o educando corporativo, ele precisa verificar, ele precisa enxergar a aplicabilidade de tudo aquilo que ele está aprendendo no seu dia a dia de trabalho, na sua realidade profissional. O que significa dizer que a sua experiência prática tem que fazer parte do conjunto de informações que subsidiam o desenho de um programa de desenvolvimento.
Além disso, tanto em termos de recursos materiais como em termos de estratégias de ensino-aprendizagem, precisam ser significantes. Então, não é possível que se adote estratégias, métodos e técnicas que sejam maçantes, que sejam inadequados, porque o programa não pode fazer com que as pessoas saiam de lá com a sensação de que o tempo foi perdido. A sensação precisa ser: o tempo foi investido. Um outro aspecto interessante é a comunicação. A forma de se comunicar com os profissionais em programa de desenvolvimento, ela precisa ser adequada ao tipo de público. Então, muitas vezes, um mesmo conteúdo, uma mesma informação, quando veiculada para profissionais conhecidos na linguagem popular do mundo empresarial como chão de fábrica, ela precisa de um vocabulário diferente. Não significa dizer pior, significa diferente, menos elaborado, mais ligado à realidade, do que se essa mesma quantidade de informações precisasse chegar a níveis onde você vai encontrar ali pessoas mais bem elaboradas intelectualmente. Princípio da adequação. Um outro aspecto é que os conteúdos de todo qualquer programa de treinamento, todo qualquer programa de educação empresarial, ao ser executado, os conteúdos têm que ser relacionados ao trabalho. Mesmo que esses conteúdos tratem, por exemplo, da dimensão interpessoal, relacionamentos, isso precisa estar vinculado com a realidade de trabalho. Daí a importância de usarmos muitas vezes simulações, jogos e outros recursos que façam com que a pessoa, mesmo fora do seu posto de trabalho, conecte aquele conhecimento com aquilo que ele faz no seu dia a dia. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre a metodologia e as estratégias para controlar a execução dos programas de educação empresarial. Se vamos falar de metodologia e vamos falar de estratégias, vamos tratar agora de uma questão mais operacional. E aí cabe a pergunta, né? Mas afinal, como eu posso executar e ainda controlar os programas de educação numa empresa? Como fazer isso? Não é preciso apenas que se ofereça condições para a aprendizagem. Criar centros de treinamento, oportunizar o contato com leituras e com professores e com sistemas muitas vezes informatizados, sofisticados, não é suficiente para gerar aprendizagem. É preciso gerar aprendizagem e gerenciar a aprendizagem. E esse é o objetivo maior do controle, exercer a gestão da aprendizagem de todos os colaboradores, na medida em que, ao gerenciar a aprendizagem, eu consigo perceber até onde avançamos, o quanto avançamos e quais são os próximos passos. Além disso, o objetivo do controle da execução recai, sobretudo, sobre as mudanças nas pessoas. O programa de desenvolvimento tem como foco principal transformar pessoas em pessoas melhores, o que implica mudanças. Se implica em mudanças, essas mudanças dependem de como essa aprendizagem ocorre. Dependendo da qualidade do processo ensino-aprendizagem, isso vai acontecer em maior ou menor escala e vai aparecer na maior ou na menor qualificação dessas pessoas. Mas todas essas escolhas precisam ser feitas a partir de alguns aspectos, de algumas características, de algumas demandas que são fundamentais. A primeira delas é para quê? Para que eu estou desenvolvendo esse programa? Para que estou controlando o quê? Esse para quê está ligado muito mais às finalidades das ações educativas. Eu preciso saber para que estou preparando. Estou preparando pessoas para atingir determinados objetivos. O segundo aspecto é o para quem. Todas as coisas definidas no primeiro item, o para quê, só tem sentido se nós definimos para quem. A quem se destinam aquelas ações educativas? O terceiro aspecto é o como. Como será viabilizada a aprendizagem, o desenvolvimento, o crescimento, a qualificação dessas pessoas, o que representa a definição muito clara e a gestão dos recursos e das técnicas disponíveis. Porque a simples escolha de um recurso inadequado ou de uma técnica inadequada pode inviabilizar a aprendizagem e o uso certo, do recurso certo, da técnica certa, mas sem uma destinação adequada para um público específico, também pode gerar uma inadequação e uma inconsistência, uma não conformidade no processo de aprendizagem. Se o terceiro item é o como, o quarto item é o quanto. A relação custo-benefício. Quanto investido, o que espero de retorno. Isso vai estar ligado diretamente aos objetivos
E observe, é como se tivéssemos uma figura, né? Imagine um quadro onde algo está acontecendo, um programa de desenvolvimento está sendo feito, e você teria aqui uma pessoa passando com uma prancheta na mão, verificando o quanto melhores cada uma dessas pessoas que está passando pelo programa vai estar, está ficando a partir daquilo ali, daquela ação educativa, para ao final gerar um relatório dizendo, olha, eles entraram assim e saíram desse jeito, logo valeu o investimento. Então, esse é o quarto item, o quanto. Vamos abordar a seguir algumas estratégias metodológicas, algumas formas de fazer, algumas ferramentas nessa nossa caixa de ferramentas que pode nos permitir a execução de programas de treinamento e, obviamente, em cada uma delas há uma necessidade de estratégia de controle. A primeira delas é a autoinstrução. A autoinstrução significa autogestão da aprendizagem, significa autonomia para aprender. A autoinstrução, ela se baseia, sobretudo, de que há uma maturidade da pessoa que está aprendendo, já que ela é autogestora do seu próprio desenvolvimento. Para se autogerir é preciso autodisciplina. E isso pode ser obtido a partir de leituras orientadas, pesquisas dirigidas, ou seja, nesse caso da autoinstrução, caberia às áreas de recursos humanos, aos setores de desenvolvimento, apenas propor as ações, propor direcionar a leitura, direcionar os experimentos para que o desenvolvimento acontecesse. A segunda estratégia que aqui apresentamos é a exposição. A exposição ela tem uma aplicação muito acadêmica e é hoje utilizada tanto na esfera acadêmica como na esfera empresarial. Ela se baseia em explanações orais, ela é muito útil para a transmissão de informações. Normalmente ela acontece de forma unidirecional, podendo também ser de forma dialogada, a partir de debate, discussões, júris simulados, orientações em relação à apresentação de seminários. Ela tem a facilidade de favorecer a comunicação com um número maior de pessoas. Eu consigo reunir quantidades maiores de pessoas e, fazendo uma comunicação, uma exposição, transmitir conhecimentos e algumas informações, sem precisar particularizar toda essa gama de conhecimentos. Mas a gente não pode esquecer que a explanação, a comunicação oral, né, a exposição, ela pode gerar passividade. Então, é uma ferramenta interessante, mas é preciso ser muito bem gerenciada, porque se tiver que impactar numa atitude passiva de quem está assistindo, fique certo de que a aprendizagem se dará de uma forma limitada. O debate é uma outra ferramenta, é uma outra estratégia metodológica. O debate é interessante porque ele gera reflexões constantes e reflexões grupais. Gera reflexões e gera análises coletivas. Gerando análises coletivas, é possível, usando a estratégia dos debates, colocar casos concretos, problemas que a empresa pode ter, para uma discussão coletiva a partir de debate e a exposição das ideias, normalmente suscitando o exercício da criatividade, trazendo e ajudando a construir soluções coletivas. Além disso, o debate favorece o estreitamento das relações interpessoais, uma característica extremamente interessante para as empresas hoje. Uma outra estratégia é a dramatização. Dramatização nada mais é do que criar simulações da realidade, muito utilizada em treinamentos operacionais, onde a necessidade de transmissão de informações críticas, informações que precisam chegar em tempo real, e também utilizado em treinamentos comportamentais, através das dramatizações, se consegue fazer com que a pessoa momentaneamente saia do foco da sua atividade, sem perder a atenção, para que quando retornar ela crie links de pensamento com aquilo que ela experimentou a partir de uma dramatização, ela consiga contextualizar na sua atividade. É uma estratégia bastante atraente, mas precisa ser pedagogicamente elaborada, porque ela não pode perder o foco. Não seria a mesma coisa que fazer simplesmente um teatrinho para poder tratar de alguma questão que precisasse ser desenvolvida. Dramatização é uma coisa séria e poucas são as empresas que têm profissionais que sabem conduzir e sabem planejar essa atividade. Uma outra estratégia é a instrução programada. A instrução programada ela é uma prática individualizada de estudos e capacitação e desenvolvimento. Ela parte do princípio de que vai se fazendo uma oferta progressiva de material. Esse material, na medida em que vai sendo estudado, avaliado e assimilado, vai sendo gerador de um determinado desempenho. Esse desempenho leva o que a gente chama de uma avaliação ponto a ponto. E esse desempenho, ao ser aferido, ele fornece instantaneamente feedback. No momento em que a pessoa termina a sua autoinstrução
e faz a sua avaliação e verifica que teve ou não um bom desempenho em termos de conteúdo, ele percebe rapidamente o quanto e onde ele tem que melhorar. Não podemos deixar de referenciar que montar programas de desenvolvimento utilizando essa estratégia depende de uma elaboração muito criteriosa e aí, novamente, a figura do pedagogo empresarial é uma contribuição ímpar para as empresas. Uma outra estratégia são os jogos, que, na verdade, constituem métodos de solução de problemas e que se utilizam de um recurso prático vivencial, né? Esses jogos podem ser tanto jogos competitivos como jogos cooperativos. Se utiliza muitas vezes até atividades ligadas a algum esportes radicais, fazendo com que equipes interajam, busquem soluções para problemas, para que depois isso seja feito a partir de um debate, onde cada um vai se posicionar em relação aos desafios aos quais foi submetido. É interessante que nesses jogos e nessas simulações, tanto as soluções individuais quanto as soluções corporativas podem ser resolvidas. O que significa a necessidade, e dessa não se pode abrir mão, de que haja metas muito bem definidas para que os jogos não se transformem apenas num country club, numa mera atividade de lazer. Temos agora o ensino à distância. O ensino à distância, primeiro de tudo, ele demanda um ambiente diferenciado. São as telesalas, onde são oferecidas as videoaulas, são os programas de desenvolvimento online, o que significa dizer ambientes muito diferentes das nossas salas de aula tradicionais. Mas essa estratégia ela é extremamente interessante, embora ela demande o uso da informática, o que significa dizer uma intimidade prévia das pessoas com o computador e com os sistemas informatizados. Além disso, a educação à distância, ela otimiza custos, já que eu consigo capacitar números maiores de pessoas, gastando basicamente a mesma coisa que gastaria se esse número fosse menor, o que significa dizer que eu posso ampliar o acesso, o que é particularmente interessante para empresas onde suas filiais muitas vezes são geograficamente distantes e que ela consegue viabilizar a capacitação de todos os colaboradores utilizando apenas um único instrumento. Mas, como toda estratégia, é preciso que haja uma estrutura pedagógica muito bem elaborada na concepção, no desenho de todos os programas de desenvolvimento. Não são simplesmente programas que rodam em computadores, são programas educativos que vão utilizar as infovias, né, os infomeios para gerar aprendizagem. Então, há uma sólida base pedagógica no design de qualquer programa educativo, mas, uma vez feito, eles, ao serem utilizados enquanto ferramenta de desenvolvimento, geram um sentimento e uma capacidade da autogestão da própria aprendizagem. Bom, agora que você já viu a importância do controle na execução dos programas de educação empresarial, você já deve ter percebido os riscos de não fazê-lo. O risco de não controlar é o risco de descobrir o erro só depois. Então, avalie comigo a semelhança entre o controle da execução em programas educacionais formais e a mesma coisa, o mesmo programa educacional, só que agora considerando ambientes corporativos. Veja também o quanto o pedagogo empresarial pode contribuir, por ser seguramente o profissional que detém a maior quantidade de informações sobre a aprendizagem humana e sobre o dimensionamento de estratégias que gerem essa aprendizagem. Vamos agora à nossa dica de estudo. Você está interessado em ampliar um pouco mais o seu conhecimento nessa atividade, nessa área de execução e controle? Então você não pode deixar de ler Treinamento e Desenvolvimento da Capacitação Profissional. O autor é Antônio Walter. A editora é a Quality Mark. Boa leitura!